From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible, only believe. E a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Deus os abençoe. Estamos juntos mais uma vez nesta programação e hoje nós vamos encerrar o capítulo 7 do livro de Êxodo. E como nós sempre fazemos, nós vamos rever as lições deste capítulo. Nós vamos começar em Êxodo capítulo 7, dos versículos 1 ao 5. Aonde Deus mostra para nós, ele vai destacar como que Deus capacita os seus filhos. Como nós já falamos, desde o capítulo 5, capítulo 6, a gente vem estudando que é Deus preparando o seu servo para executar a sua obra. Não era uma obra de Moisés ou de Arão, não era a inteligência de Moisés ou de Arão, mas sim era a capacitação divina em Moisés que permitiria ele fazer os sinais e maravilhas que Deus estava pedindo para ele fazer. E que a ação de Deus através dos seus servos, então Deus vai agir através deles. É o que Deus pede para nós. O que nós temos que fazer para que Deus possa agir através de nós? Profeta de Deus para esta era, William Marron Branham, ele nos ensina que nós devemos nos entregar, nos render, sermos humildes, nos esvaziar para que Deus possa agir através de nós. E nós vimos também a tensão entre o divino e o terreno. Sempre que o natural e o espiritual se encontram, então há um choque. Ali nós vemos Faraó representando a opressão, representando a escravidão, representando o medo. E por outro lado, nós vemos Moisés representando a Deus e o seu poder. Então houve um choque ali entre o divino e o terreno, entre o carnal e o espiritual. Mas eu quero lembrar aos irmãos que não era um choque para ver quem é mais poderoso. Vamos aqui nos confrontar para ver quem é mais poderoso. Não, de maneira alguma. O Todo-Poderoso era Deus, que estava em Moisés. E ali ele iria mostrar a sua soberania, o seu poder, através do seu servo. Então, na verdade, Deus estava dando uma lição em Faraó, mostrando que ele era o Senhor, o Eu Sou, o Todo-Poderoso. Como nós vemos ele reforçando isso, se você vê no capítulo 7, no versículo 17, Deus diz assim: nisto saberá que eu sou o Senhor. Então você vai saber que eu sou o Senhor. E no versículo 16 ele diz assim: o Senhor, o Deus dos Hebreus. Então, Deus se identifica com o povo dele. Embora o povo de Israel seja escravo, ele seja humilhado ali naquela terra, mas para Deus é o meu povo. Então, isso fica bem reforçado para nós, que esta tensão entre o divino e o terreno, na verdade, é Deus mostrando o seu poder. E o que isto nos ensina? Isso nos traz uma lição, irmãos, no sentido de que nós podemos, em todas as lutas que formos enfrentar em nossas vidas, nós podemos saber que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E nós podemos aplicar essas lições, que é confiar na capacitação de Deus para resolver qualquer coisa que venha diante de nós.
Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Porque nós reconhecemos a sua soberania, mesmo em meio a qualquer oposição, a qualquer enfrentamento, nós sabemos que Deus é maior. Depois dos versículos 11 até o versículo 16, nós aprendemos mais um conjunto de lições. A gente vê a falsidade dos poderes humanos, porque aqui no capítulo 7, Moisés, ele executa o seu sinal. Ele faz ali o seu sinal perante aqueles homens magos do Egito, perante Faraó, e eles personificam, eles imitam aquilo, eles também jogam a sua vara, eles também fazem aquele mesmo milagre que Moisés fez. E quando nós vemos a primeira praga acontecer, que é a praga que vem ali, que nós já vamos estudar, que é a água que se transforma em sangue, mas nós vemos que aqueles magos, eles vão imitando o poder de Deus. O inimigo muitas vezes quer mostrar que ele também tem o mesmo poder, que ele também tem a mesma capacidade. Ele quer mostrar muitas vezes que assim como Deus, você fala que tem Deus e você é abençoado, você fala que tem Deus e você é ajudado, ele quer mostrar também a você que mesmo sem Deus você pode ser bem-sucedido, que mesmo fazendo as coisas da sua maneira, as coisas vão dar certo. Mas isso é mentira, isso é uma falsidade dos poderes humanos. Não se engane. E é por isso que o propósito dos sinais e das maravilhas que Deus estava fazendo era justamente para mostrar, e nós vamos ver isso ao longo do livro de Êxodo, que há um momento que os poderes humanos fracassam, que a capacidade humana fracassa. Então, o que nós devemos fazer é confiar plenamente nas mãos de Deus. A teimosia do coração de Faraó. Isso é uma coisa que vai começar a aparecer bastante para nós. A partir de agora, até a libertação dos filhos de Israel, lá no capítulo 12, a saída de Israel do Egito, a gente vai ver que Faraó endurece o coração. Então, em vários momentos da nossa programação, nós vamos falar sobre o endurecimento do coração de Faraó, porque é uma característica comum e que Deus quis deixar registrado para nós como uma advertência. Então, ao longo das nossas meditações, os irmãos vão observar que sempre estaremos falando sobre a dureza do coração. Porque nós observamos isso lá em Faraó, que Deus fazendo os seus milagres, fazendo as maravilhas, ele ainda endurecia o seu coração. Nós vamos estudar ao longo desses capítulos mais sobre isso. Mas aqui a gente vê que os poderes humanos eles falham. Os magos queriam mostrar que eles podiam imitar a Deus. E nós observaremos que isso só vai até um certo ponto. Aplicando em nossas vidas, às vezes o diabo quer mostrar para nós que pode ser tão bem-sucedido, que nós podemos ser tão bem-sucedidos com Deus ou sem Deus, sendo que isso é uma mentira. Chega uma hora que os poderes humanos fracassam e você precisa do Deus Todo-Poderoso para te ajudar. Um outro ponto que nós observamos também, agora do versículo 17 até o versículo 25, é a persistência de Deus em avisar e dar a oportunidade de arrependimento. A gente vê Deus ali trabalhando, trazendo a primeira praga, e mesmo após a praga do sangue, Faraó se recusa a libertar o povo de Israel, ele permanece obstinado em sua resistência em reconhecer o poder de Deus, ele fica assim. Por isso que nós devemos estar atentos a essa tendência em nossas próprias vidas. E nós devemos buscar a humildade, a submissão à vontade de Deus para não sermos encontrados como Faraó, lutando contra a mensagem de Deus, lutando contra o servo de Deus.
Isso é um grande alerta que nós precisamos guardar dentro dos nossos corações. E qual foi a consequência? A consequência da obstinação, do confronto entre a atitude de Faraó e o verdadeiro Deus foi o quê? O que Faraó ganhou com isso? Ele não ganhou nada, só ganhou destruição para o seu reino, sofrimento para o seu povo. É isso que ele ganhou. E é isso que nós ganhamos. Quando nós não estamos abertos ao chamado de Deus, nós sofremos também. Esta geração, ela vai sofrer, esta era, ela vai sofrer, porque justamente ela virou as costas para Deus. Quando você vira as costas para Deus, você não sai impune. Quando você endurece o seu coração, você não sai impune. Então nós devemos observar em nossas próprias vidas humildade, arrependimento, evitar a obstinação, a resistência ao poder de Deus. São alguns pontos que nós devemos evitar ao longo da nossa jornada. Porque o poder de Deus, meus irmãos, e nós vimos isso aqui no capítulo 7, o poder de Deus, ele é supremo. Deus envia Moisés e Arão a Faraó para exigir a libertação do povo. No entanto, Faraó ele se recusa a obedecer e ele endurece o coração. Aí o que Deus faz? Deus então demonstra seu poder ao transformar a água do Nilo em sangue, tornando-a imprópria para o consumo, prejudicando a economia do país, uma vez que o Nilo ali é uma importante fonte de vida para o país. As águas do Nilo ali eram o que permitia eles terem uma agricultura. Quando uma nação vai contra Deus, é por isso que este mundo vai sofrer o julgamento de Deus, meus irmãos, porque eles resistem à mensagem de Deus, eles resistem à palavra verdadeira de Deus e querem ir conforme o seu entendimento humano, a sua capacidade humana. E é aí onde o homem falha, porque ele deve reconhecer. O que Deus pede para nós é que nós devemos reconhecer que o poder de Deus está acima de qualquer adversidade ou de qualquer desafio que a gente possa enfrentar. Qualquer desafio, qualquer dificuldade, qualquer problema que vier, Deus é a nossa capacidade. Você pode repetir aí do outro lado: Senhor, o Senhor é a minha capacidade. O Senhor é a força da minha vida. O Senhor é o meu amparo. Você vai repetindo isso para você. Porque não se trata mais de um confronto seu contra o mundo, de um confronto seu contra as hostes malignas que vêm contra as nossas vidas, mas se trata da mensagem de Deus em você para te fortalecer para enfrentar as adversidades. Então nós aprendemos a confiar em Deus, a reconhecer que Ele tem o poder para transformar qualquer situação. Mesmo quando tudo parece impossível aos nossos olhos, você deve lembrar, meu irmão, minha irmã, que Deus é capaz de operar milagres e de agir ao seu favor, ao nosso favor. Mas para isso nós precisamos confiar nele, buscar a sua orientação, render a nossa vida a Ele. Observar a mensagem do dia, a mensagem da hora que ele está nos falando. E não fazer como neste capítulo 7, que Faraó, mesmo vendo ali o sinal feito por Moisés e Arão, através de transformar a sua vara em serpente e depois a sua vara engolir as outras serpentes. Também isso não convenceu Faraó. E nem mesmo a primeira praga, que foi converter a água do Nilo, a principal fonte de economia. Deus foi lá e tocou na parte econômica do país, feriu aquilo, mostrando para Faraó que ali não se tratava de uma disputa de poder, mas que ele era o Deus poderoso e que no final Faraó teria que deixar o povo sair. E o profeta de Deus para esta era, na mensagem Coríntios, o livro da correção, ele diz assim: observe, agora esta rocha
Esta rocha era a rocha que estava no deserto. Eu quero que vocês observem que quando Deus chamou Moisés e o enviou ao Egito para libertar os filhos de Israel do jugo de Faraó, ele disse: "O que é isto em sua mão?" E ele disse: "É uma vara." E ele pegou a vara e a jogou no chão, e ela se transformou em uma serpente. E ele, Moisés, se esquivou. Então ele a pegou em sua mão, e ela se transformou em uma vara. E aquela vara, quando ele entrou no Egito, ele a estendeu sobre o Egito, e apareceram moscas. Ele a estendeu e vieram as pragas. Aquilo era o julgamento de Deus. O julgamento de Deus estava no estender da vara. Irmãos, e hoje Deus também está trazendo um julgamento para este mundo. E como que Deus vai julgar este mundo? Não é através de uma igreja, não é através de um ritual, não é através de um grande homem, mas Deus vai julgar a sua igreja através da sua palavra, através da mensagem que ele enviou para esta era. Então eu te convido nesta hora, enquanto nós refletimos sobre esse capítulo 7, que nós chegamos ao seu final, que você grave isso no seu coração, que não importa a circunstância que vier, não importam os problemas que venham, fique firme na palavra de Deus, não troque a palavra de Deus por nada. Vamos orar. Amado Pai Celestial, nos ajuda, Senhor, a reconhecer que o Senhor tem o poder de transformar qualquer situação. E que mesmo quando tudo parece impossível aos nossos olhos, que nós possamos lembrar que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus que opera milagres, que o Senhor é o Deus que age em favor do seu povo e que nós podemos confiar em Ti, na Tua mensagem, na Tua orientação. Guarda-nos, Senhor, de querer fazer as coisas por nós mesmos e nos ajude a confiar completamente em Ti e não termos os nossos corações endurecidos como o Faraó estava com o coração endurecido. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Yeah.